Eu sou o professor Drauzio, vou mostrar como inserir, alterar e excluir registros na base SQL Server utilizando o modo Design. Vou conectar meu SQL Server. Então eu vou usar uma base de dados que eu tenho aqui, tá? Que é uma base de dados chamada Boteco. Lembrando sempre que a gente está sempre usando a janela Object Explorer, que fica aqui no View Object Explorer, caso ela assuma a View Object Explorer ou F8. E dentro dela tem uma base chamada Boteco, que é uma base que eu venho usando nas minhas aulas. E nessa base tem duas tabelas, uma delas chamada TBL pedido item, que é de itens de pedidos. Então eu vou mostrar, essa é uma aula bem rápida, bem simples, como faz para inserir, alterar e excluir registros no modo Design. Às vezes você está mexendo na base, precisa fazer uma alteração, um registro simples ali, uma descrição que faltou um acento, ou uma quantidade que precisou mexer ali, e você não quer ficar criando insert, update, tudo aquele código, você quer simplesmente entrar lá e mudar, tá? Então dá para fazer isso no modo Design no SQL Server. Então para isso, basta dar um botão direito na tabela que você quer editar e vai nessa opção, ó, Edit Top 200 Rows. O que o SQL faz? Vamos supor que é uma tabela de itens que está em uso há alguns anos, ela pode ter 2 milhões de registros. Se você der um Edit Top Rows, Edit Rows, ela vai trazer as 2 milhões de registros. Então o que o SQL faz? Ele te traz as 200 linhas. Tá? Então você dá um botão direito, Edit Top 200 Rows, ele traz 200 linhas. Se o que você quiser alterar tiver nessas 200 linhas, você mexe. Se não tiver, você pode colocar um filtro para achar a linha que você quer alterar. Tá? É isso que eu vou mostrar hoje. Então vamos lá, botão direito, Edit Top 200 Rows. No meu caso são poucos registros, ó, só são uma meia dúzia de registros, então o que eu quero alterar já está aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, como é que eu faço para inserir? Na última linha, ó, sempre que ele vai trazer as 200, mas vai ter uma última aqui que é um espaço disponível para você utilizar. Então, vou lá, eu quero o pedido 1, o produto é o 16, quantidade, eu quero comprar 5 e valor R$ 77,11. Pronto, tá vendo? Digitei o novo item e aí ele informou para mim. Por exemplo, se eu apagar aqui o 5 e dar um Enter, ó, ele não deixa. Por quê? Porque esse campo não pode ser nullable, not null. Então, se você der um Enter, ele vai te avisar. Se eu colocar uma letra A aqui, por exemplo, dar um Enter, ele vai avisar também, ele vai reclamar. Vai falar, ó, o valor esperado na linha é o do tipo int32, ou seja, um inteiro, você está pondo uma letra. Tá? E aí, se deixar em nulo, ele dá a mesma mensagem, porque ele está esperando que você passe um valor inteiro para ele. E você está tentando passar nulo e ele não aceita nulo. Então, por exemplo, 5, Enter, vai lá, inserir. Para alterar, basta clicar no registro e alterar. Por exemplo, porque de 5 eu quero mudar para 7. Então, eu vou colocar aqui 7, dar um Enter, simplesmente alterei o preço. Vamos arredondar para 77,10. 77,10, arredondou. E para excluir? Para excluir, você clica na linha, marca ela, dá um botão direito e tem a opção Delete. Então você seleciona o cara, dá um botão direito na linha que você selecionou e tem a opção Delete. Aí ele pergunta, tem certeza que deseja excluir essa linha? Eu falei que sim, ele removeu a linha que eu excluí. Tá? Essa é a forma fácil. Então se a tabela, tem tabelas de tipo, tabelas com poucos registros, mais simples, aí você dá um botão direito, Edit Top 200 Rows, aparecem os registros que você edita. E se for uma tabela muito grande, ela aparece os 200 primeiros registros, mas eu preciso de um específico. Como que eu faço? Tem como? Tem como. Aqui na SQL tem esse botãozinho aqui, ó, SQL, Show SQL Pane. Tá vendo? Então esse botãozinho aqui, ele permite que você mude as linhas que estão aqui para você editar. Tá? Então é só você vir clicar nesse cara. Vou clicar nele. Lá, o que aconteceu? Quando eu cliquei nesse botão SQL, ele abriu aqui para mim, ó, o que o SQL Server está trazendo aqui para você mexer. Então ele fez um Select Top 200, tá vendo? Deixa eu dar um zoom para aparecer melhor. Lá, Select Top 200, os campos From. Então aqui, se você quiser que ele traga mais itens, vamos supor que você está mexendo com um pedido que tem 250 itens, você quer ver os 250, você pode pôr 250.
Ou no caso, a gente pode filtrar com colocar um where aqui no meio da consulta. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu quero mexer no produto 13. Então eu quero mexer onde o ID do produto for 13. Ou onde o ID do pedido for 1 e o produto for 13. Então você pode trabalhar com o where, com o filtro que você quiser. Então vamos lá, vou pôr assim, onde where o ID do pedido for igual a 1 e o ID do produto for igual a 13. Vamos supor que você está trabalhando numa tabela real e ela tem lá 50 mil pedidos e cada pedido tem muitos itens, você quer mexer em algum item específico. Então, olha lá, coloquei esse where não estava no SQL, tá? Então eu fui lá e coloquei um filtro. Acabei de colocar o filtro, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, vermelhinho, esse ponto vermelho, que é o Execute SQL, tá vendo? Então eu vou clicar no Execute SQL para ele atualizar lá embaixo. Olha lá o que aconteceu. Ele filtrou só a linha que eu queria, então agora não tem perigo de eu estar alterando uma linha errada. Isso às vezes é importante para não ter perigo. Às vezes você deixa muitas linhas, você começa a digitar na mão e aí toca o telefone, você atende, a hora que você volta, você acha que você está na linha, mas você bateu a mão no mouse e está na outra linha. Então se você for fazer uma alteração na base de dados, uma alteração no banco de produção, é sempre importante trabalhar com where para não ter esse perigo. E aí eu quero mudar a quantidade, eu posso mudar a quantidade para 3 e dou Enter, tá vendo? Então só para mostrar de novo, é só vir aqui no botão SQL, ele abre a janela com o SQL que está executando para aparecer os dados aqui embaixo. Você pode mexer nesse SQL, ele vai trazer aí aperta o botão Execute SQL, ele traz os dados aqui embaixo, você simplesmente digita o que você quiser e dá um Enter. Tá? Se o campo for obrigatório, ele te avisa. Se você digitar um valor num campo que é de outro tipo, se você digitar um texto num campo que é numérico, ele vai te falar, esse campo é int, esse campo é date, time, então ele te avisa. Tá? E assim você pode estar editando o seu banco no modo design.